O Supremo Tribunal Federal analisa um recurso que pode mudar o entendimento sobre a cobrança da contribuição sindical de trabalhadores não sindicalizados. A Corte pode alterar a decisão de 2018, que considera constitucional o fim da obrigatoriedade da contribuição. Com o recurso, o trabalhador poderia optar pelo pagamento ou não, passou a ser voluntário. Especialistas ouvidos pela CNN afirmam que a regra, nesse formato, pode frear os abusos de um sindicato que não é representativo. O recurso foi movido pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas da Grande Curitiba e é analisado no plenário virtual até a próxima segunda-feira. Até o momento, apenas os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso votaram pela constitucionalidade da cobrança, desde que o trabalhador tenha o direito de se opor ao pagamento. Vou começar com o Poit. Poit, a taxa deve ser descontada do trabalhador, ele deve ser voluntário nesse pagamento, que é o que está sendo discutido agora. Desde 2018 a gente viu o imposto, aliás, os sindicatos se enfraquecerem porque não tinham esse financiamento. Por outro lado, a gente vê que tem sindicato, sim, que recebia o imposto e nada. Nem aí para o trabalhador, para os direitos do trabalhador. Agora a gente chegou num meio termo? Luciana, para mim, começando pela contribuição sindical obrigatória, que foi derrubada, né, e foi considerado constitucional acabar com essa contribuição sindical obrigatória, que praticamente é uma extorsão. Quando o trabalhador não podia nem escolher, era descontado na folha. Um absurdo que a gente conseguiu derrubar no nosso país. O receio que temos com essa decisão de agora, e com voto favorável do ministro Gilmar, do ministro Barroso, não, da volta da contribuição sindical, é que de repente possa virar obrigatória novamente. Porque alguns juristas estão falando, bom, as declarações deles são bem claras. Olha, eu sou a favor que volte, contanto que o trabalhador possa se opor e não pagar. Mas, gente, isso vai para discussão, isso vai para o plenário. Algumas declarações dizem até que tem o medo do seguinte: o cara que não pagar não vai entrar no acordo coletivo, sabe? Nós vamos deixar ele de lado, vamos ferrar esse cara. Que absurdo, gente. A população tinha que ser livre e a contribuição nem ser rediscutida se tem que pagar ou não. Qualquer associação que quiser se formar, preste um bom serviço. O trabalhador vai ser o primeiro voluntário. Olha, eu me sinto representado, toma aqui minha contribuição. Agora, na marra, o risco disso voltar é grande e, na minha opinião, a gente tem que lutar contra. Você que é empreendedor aí também, a gente não pode esquecer do sindicato patronal, né? Todo mundo que abre um CNPJ, Luciana, é incrível. Abriu o CNPJ, chega um boletim no seu endereço e até meio amedrontador. Todo mundo sabe disso. Chega um boleto, você tem que pagar aqui da associação, das microempresas, tal. Se você não pagar, você vai perder. Aí você fala, rapaz, será que eu tenho que pagar ou não? Aí você liga pro contador. Não, isso aí você não precisa. Eles mandam, eles pegam a lista de quem abriu empresa e já manda tudo de uma vez. É um abuso, né, gente? É uma invasão à liberdade, tanto do trabalhador quanto do empreendedor. Eu sou totalmente contra contribuição sindical obrigatória. Ô Poit, mas você está no ramo do si, né? Aqui a gente não está colocando a contribuição, a discussão não é ela ser obrigatória. Ela continua sendo voluntária. É isso, a discussão agora. Não, negativo, Luciana. Eu não estou no ramo do si, né? Eu estou no ramo do empreendedor, trabalho só com fatos e evidências muito concretas. Diga. E no ramo dessa discussão, existem juristas pesquisando hoje para vir aqui no debate que têm o receio. Se os ministros votarem a favor, com base nos 2 votos deles, será que pode ensejar, e foi isso que eu disse, a volta da contribuição obrigatória? Porque então, quando você puxa o fiozinho, sabe aquele negócio? Você dá a mão, o cara quer até o braço. Sim, essa expressão popular. Eu acho que é isso o receio que nós, que lutamos por liberdade, empreendedores, trabalhadores, temos em relação a esse caso. Então, eu não posso deixar de colocar como argumento.
Não, mas agora você colocou de forma perfeita, porque é disso que eu estou querendo dizer. Porque o telespectador que chega aqui desavisado pode estar entendendo que você falou que vai voltar a contribuição obrigatória, e não era essa a discussão. A gente ainda está na contribuição voluntária, mas você acha que se aprovarem a contribuição voluntária, pode ser que abra um precedente ou está abrindo a porta para vir uma contribuição obrigatória novamente. Mas eu tenho que esclarecer isso para o telespectador, senão ele pode ficar confuso, tá, Poit? É isso que eu estou falando. O Tardelli, trazer você para essa discussão. Então, a gente tem que pensar uma coisa assim, sabe? Essa é uma discussão delicada. Com a reforma trabalhista que houve em 2017... 18. O que se constatou foi um enfraquecimento muito grande dos sindicatos. Esse enfraquecimento se deu porque os sindicatos perderam suas fontes de sustento. Essa contribuição assistencial, ela só tem sentido, ela só existe a partir das convenções coletivas de trabalho. Ou seja, só poderá cobrar aquele sindicato que entregar ao trabalhador efetivamente uma melhora na sua condição de trabalho. Isso não é bom? Isso é bom. E outra coisa, busca restabelecer uma situação que está completamente desequilibrada, que é a autonomia e a igualdade das partes na negociação coletiva. Uma das coisas que eu fui pesquisar quando eu recebi o tema, o Brasil é o único país do mundo que tem sindicato patronal, e eu não sabia disso. Não há sindicatos patronais no resto do mundo. Isso é uma jabuticaba nossa, feita ainda no regime Getúlio Vargas. Mas precisa haver dois polos igualmente, inteiramente iguais para negociar. Essa negociação que se possibilita através dessa contribuição assistencial, que é completamente diferente do imposto sindical. O imposto sindical nascia da existência do sindicato, da carta sindical. Essa existência do sindicato, que já originava o imposto sindical, realmente não prestou e não teve o êxito histórico que se imaginava, porque possibilitou vários sindicatos absolutamente artificiais para gerar dinheiro para muita gente. A contribuição assistencial não, ela continua sendo voluntária, ela continua sendo facultativa e ela só vai existir se e quando o sindicato entregar ao trabalhador alguma melhoria na condição dele. Me parece que é o meio termo justo. O que está travando o entendimento de muitos é como se vai viabilizar isso, como se vai fazer essa escolha do trabalhador. Se vai ser expressa, não vai ser... Que eu acho que isso é uma coisa muito mais operacional que se resolve no caminho. O importante é nós estabelecermos um princípio. Parece que agora nós retomamos, e só para... Vou encerrar. O direito do trabalho ele tem uma grande finalidade, que é de não transformar o trabalhador em mercadoria. Para isso, nós precisamos eu tenho ódio dessa palavra, arcabouço de leis, para que nós possamos trazer esta situação de igualdade entre patrões e empregados. É isso, basicamente. Muito bem, Samantha. A ideia, me corrija se estiver errada, mas avançando ainda nessa discussão que tive aqui com o Poit e Tardelli, a ideia teve uma negociação do sindicato, por exemplo, para aumento do salário daquela categoria. Conseguiram, aí voluntariamente os trabalhadores, depois dessa decisão, dariam ali uma contribuição para o sindicato, porque eles agiram em favor deles naquele momento, naquela negociação. Seria mais ou menos isso, né, Tardelli? Tentando traduzir. Seria. Samantha. Bom, na verdade, você colocou muito bem, Luciana, seria como se fosse uma contribuição com uma taxa negocial, ou seja, é pago no êxito daquele acordo. Mas qual que é o problema, né? Com a reforma trabalhista, que houve a extinção da obrigatoriedade da contribuição sindical, até em conformidade com a Constituição, porque ninguém é obrigado a permanecer associado, né? Não que não seja de livre e espontânea vontade, o que aconteceu? Houve um enfraquecimento dos sindicatos. Eles alegaram que esse fim dessa contribuição obrigatória era inconstitucional. Em 2018, o STF vai lá e julga constitucional. E nessa ação, nos embargos de declaração, eles estão dizendo o seguinte: essa contribuição voluntária, não é? Baseada no êxito, ou seja, aquele sindicato que efetivamente lutar pelos interesses da sua classe,
vai poder contar com a contribuição desse trabalhador. E aí a gente vai cair no receio que o Poit levantou, que é como a gente vai operacionalizar isso. Até porque eu tenho a súmula 40 do STF que estabelece que é proibido essa contribuição obrigatória do trabalhador. Agora, se essa taxa negocial, ou seja, se essa contribuição, quando eu tenho êxito na negociação, ela vai ser automaticamente cobrada para todos os trabalhadores, e aí eu, como trabalhadora, se não concordo, vou entrar com o que se falava antigamente, carta de oposição, ou seja, eu escrevo uma carta para o meu sindicato dizendo que não concordo com essa taxa, porque não estou de acordo, enfim, mostrando a minha inconformidade, e aí eles não cobram, ou só aqueles que efetivamente quiserem pagar vão pagar. E por que eu digo isso? Porque muitos nem sabem dos trabalhadores, se isso for aprovado, que podem entrar com essa carta de oposição, que podem não pagar essa contribuição. Se a gente olhar dentro do tamanho do nosso país e que muitos não têm esse conhecimento, que passa a ser até um conhecimento jurídico, essa taxa que era opcional passa a ser obrigatória. Aí eu acho que a gente incide numa inconstitucionalidade. Tanto é que tantos votos do ministro Gilmar e do ministro Barroso falam, desde que não sejam obrigatórias, desde que o trabalhador vai conseguir se opor a isso. Mas a pergunta é, como que isso vai ser operacionalizado? Porque se isso for regra, a gente vai ter muita dificuldade do trabalhador saber que pode se opor a esse pagamento uma vez que vem descontado em folha. Percebe? Descontado em folha, nesse caso, Gabi e Samanta, seria judicializado, porque como já discutimos aqui, eu acho que todo mundo que está acompanhando a discussão entendeu que é inconstitucional ser obrigatório a cobrança do imposto sindical. Isso já está definido em 2018. A partir daí, essa cobrança voluntária, depois, se vier cobrado direto na folha... Ele pode se opor e pedir. Mas aí você vai ter que ter a manifestação dele a posteriori. O que eu acho que tem que deixar claro no julgamento supremo é se isso vai ser opcional antes de ser descontado ou é descontado e esse dinheiro pode ser recomposto, digamos assim. Essa dúvida não está clara no julgamento. Muito bem, Gabi, vou te ouvir também. Bom, eu acho que assim, um ponto eu concordo com a Samanta, ainda é prematuro a gente comentar esse julgamento, porque a gente só tem 2 votos, né? Então não se sabe exatamente qual caminho vai se seguir. Mas aí eu vou colocar o meu ponto, né? A gente precisa pensar que os sindicatos, né, eles representam os trabalhadores, os interesses dos trabalhadores, e uma forma de você garantir a liberdade desses trabalhadores é fortalecer também os sindicatos que os protegem, que os representam nas negociações coletivas, nos acordos. Então, com a reforma trabalhista, muitos sindicatos ficaram com dificuldade de se manter, inclusive, as estruturas, e a gente precisa entender que as negociações coletivas, que beneficiam a todos e todas, independentemente de serem ou não filiados aos sindicatos, são feitas exatamente por essas entidades. São os sindicatos que são, né, legalmente responsáveis por negociar com as empresas direitos que vão beneficiar todas e todos. Então, faz sentido que, né, as pessoas que são beneficiadas por direitos negociados pelos sindicatos que contribuam. Caso não queiram contribuir, e é isso que eu estou entendendo pelos votos já dados pelos 2 ministros, caso não queiram contribuir, vão ter que se manifestar. Olha, eu sou uma pessoa que estou me beneficiando da negociação que você fez, mas não quero te ajudar, não quero agir em grupo, não quero ajudar, então você vai lá e diga que você não quer ajudar. Eu entendi que é isso, Samanta, que vai voltar a carta de oposição, mas eu não sou contra a carta de oposição. Eu acho justo, né? Porque a gente precisa pensar na coletividade. É um pensamento muito egoísta, um trabalhador que é beneficiado pela negociação do sindicato, falar, então eu não quero pagar. Né? Mas ele tem um direito, não quer pagar, vá lá e diga que não quer pagar. Rapidíssimo, Samanta. Então, mas a carta de oposição ela é a posteriori. Muitos trabalhadores não sabem que têm esse direito e que podem se opor. Então, na prática, ela acaba sendo obrigatória. É esse o meu ponto de vista. Vamos ver, vamos acompanhar o julgamento. Olha.